Sejam bem-vindos à série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência 2020. Nesta série, a ANEFAC está ouvindo as empresas ganhadoras, trazendo muito conteúdo e dicas dos executivos que conquistaram essa tão almejada premiação do mercado financeiro. Hoje, temos uma entrevista especial com um representante da KPMG, que é patrocinadora do Troféu Transparência 2020. Nós temos a honra de entrevistar Leandro Lopes, que é sócio-diretor de auditoria da KPMG. Leandro, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Luiz, como é que você está? Tudo ótimo. Leandro, qual a importância para a KPMG ser patrocinadora do Troféu Transparência, que é a única premiação no Brasil que dá ênfase para a transparência de demonstrações financeiras? Ô, Luiz, eu acho que a premiação do Troféu Transparência ela representa um reconhecimento de qualidade na preparação das demonstrações financeiras e de confiança do mercado de capitais, né? E isso está muito ligado, né, com a nossa ambição da KPMG, que é sempre assegurar um trabalho de qualidade aos nossos clientes, né, e que estejam aderentes à nossa estratégia de construir confiança e crescimento, né, sustentável. Com a recente crise aí que todos vivenciaram, é esperado que muitas empresas busquem outras fontes de crédito e, sem dúvida, o mercado de capitais poderá ser uma valiosa alternativa, né? Além disso, com taxa de juros mais baixas e a tendência dos pequenos investidores também procurarem alternativas e diversificar os seus investimentos, né? Então, eu imagino que a qualidade e transparência das demonstrações financeiras serão imprescindíveis para a geração de negócios e para a construção de relacionamentos no mercado. Eu tenho a convicção que esse prêmio será um instrumento cada vez mais valioso dentro das organizações que buscarem aí em seus pilares de transparência o ideal comunicado ou a sua transparência e a sua comunicação ampla com o mercado, com investidores. Aliás, Leandro, você tocou numa questão interessante, porque no meio da pandemia, a Bolsa de Valores de São Paulo atingiu um recorde de 3 milhões de pessoas físicas cadastradas, né? Ou seja, como você bem destacou, o potencial agora de as demonstrações financeiras serem lidas por pessoas que não necessariamente são especialistas no assunto, esse potencial aumentou muito. E a transparência, nesse caso, é fundamental para que a outra ponta, a ponta do acionista, possa compreender de forma correta as informações, não é isso? Exatamente, Luiz. E a gente tem acompanhado recentemente inúmeras empresas de pequeno, médio e grande porte já se movimentando para ingresso no mercado de capitais, nessa busca aí de crédito e em busca de investidores. Então, a gente tem observado um crescimento bastante acentuado aí nos últimos meses, o que mostra talvez uma recuperação na economia, uma confiança aí no mercado. Leandro, a gente ouve muito no mercado financeiro um discurso de que a transparência gera valor para a empresa, para os acionistas, para os stakeholders em geral. Você acredita nisso mesmo? Transparência gera valor? Ou, no fundo, é um discurso, digamos, politicamente correto do mercado financeiro? Não, eu acredito que gera valor. Eu acho que a transparência é um pilar importante e demonstra a confiança, né, na geração de negócio. Então, quanto mais transparente a empresa for, eu acho que quanto isso traz mais credibilidade, né, para a própria empresa, né, melhora o seu discurso, a sua comunicação, né, a sua imagem junto ao mercado. Eu acho que a transparência, sem dúvida, ela gera muito valor no mercado de capitais e eu acredito fielmente nisso. Leandro, de que forma a auditoria pode ajudar as empresas a melhorar a questão da transparência nas suas demonstrações financeiras? Luiz, acho difícil, é uma recomendação bastante difícil, né, como melhorar. Eu acho difícil ter algo específico, mas eu acho que as demonstrações financeiras ela reflete um conjunto de atividades dentro de uma organização, né? As demonstrações financeiras como um todo é o resultado final de uma combinação de muitos controles internos, de processos operacionais, que eles operem de maneira harmoniosa e efetiva, né? Então, por exemplo, o processo de vendas, o processo de compras, parte tributária, que é super complexa no Brasil,
recursos humanos e entre outras, né? E que todas essas áreas operando de forma eficiente, né, permitam que no final do dia, né, a controladoria que ali representada pelo seu contador e pelos seus gestores ali de contabilidade possam extrair essas informações de forma fidedigna e possam preparar as demonstrações financeiras com a qualidade que se espera. Obviamente, isso precisa estar muito alinhado com os pilares de transparência da alta administração. Então, a alta administração ela tem que ter em seu pilar e no seu DNA essa transparência, que permita que a controladoria tenha a liberdade de inserir naquelas demonstrações financeiras aquela transparência que se espera, né? Então, eu tenho a convicção que a cultura da transparência, né, combinada a bons controles internos e o processamento de informações, elas são fundamentais para que a empresa venha a almejar a conquista deste prêmio. Certo. Agora, Leandro, esse ano de 2020, obviamente, é um ano especial por conta da pandemia, né? Eu queria a sua avaliação de que forma isso está afetando as empresas na hora de fazer a elaboração dos seus relatórios trimestrais, as demonstrações financeiras e principalmente o trabalho da auditoria. Fica um trabalho mais difícil, está funcionando bem a questão da tecnologia, a questão do distanciamento, o presencial faz falta. Já dá para a gente fazer um balanço desse ano da pandemia? Então, Luiz, eu acho que com relação à preparação das demonstrações financeiras, né, a gente tem acompanhado aí, principalmente nas companhias abertas, divulgações dos resultados trimestrais, né? Eu acredito que logo que a pandemia iniciou, nós tivemos no primeiro e segundo trimestre aí de 2020 um esforço adicional para entender quais seriam os impactos, né, causados por essa pandemia, o que aquilo poderia causar de impactos no balanço das empresas. E aí a administração das empresas, a auditoria teve que reavaliar todos aqueles processos de recuperação de ativos, avaliação de continuidade de empresas. Então, isso trouxe um desafio bastante grande aí para o processo de auditoria e para as empresas, né? A gente notou que a partir desse terceiro trimestre as coisas começam a melhorar. Obviamente ainda tem muito ainda a melhorar, mas a gente começa a ver sinais de melhoria na economia e muitas empresas já apresentando balanços melhores do que aqueles do trimestre anterior e até, em alguns exemplos, até melhores que em anos anteriores, né, no comparativo. E o desafio grande agora é para o fechamento, né, onde, de fato, teremos um volume bastante grande aí de empresas que foram impactadas, né, ou ainda estão sendo impactadas. Ainda é um cenário um pouco nebuloso, a gente não sabe ainda quais serão ainda os próximos passos da pandemia, né, em que momento estamos, se tem uma segunda onda, se não tem. Então, ainda é um momento bastante delicado e as empresas elas precisam, para o fechamento, estarem preparadas para apresentar para os auditores, né, todos os seus testes de avaliação de recuperação de ativos, questões de inadimplência em seus contas a receber, ou dificuldade de renegociação de dívidas e até mesmo a sua continuidade. Então, eu acredito que será bastante desafiador esse fechamento de 2020, né, por conta desta pandemia. Com relação ao trabalho remoto, eu ainda tenho a impressão que a gente o modelo home office exclusivamente, ele não é, na minha visão, talvez o adequado, 100% adequado. Eu acredito que o modelo híbrido, né, meio a meio, né, escritório, clientes e casa, eu acho que ele acaba sendo talvez mais interessante, porque acho que tem muitas discussões que quando você está sentado frente a frente com o seu cliente ou com executivos, eu acho que ela flui melhor. A gente tem acompanhado, a gente tem conseguido trabalhar de maneira remota, né? Isso não tem prejudicado nossa entrega, o nosso comprometimento, a qualidade que a KPMG tem colocado nas empresas. Então, acho que o fechamento será um grande divisor de águas, que é onde o volume de trabalho será muito maior do que atual, né? Então, aí, talvez naquele momento a gente conseguirá ter um balanço melhor de quanto positivo foi ou não o trabalho home office. Mas eu acredito que é um caminho sem volta e o home office ele veio para ficar e continuará existindo
tanto para a KPMG quanto para muitas empresas, né? Perfeito. E para a gente encerrar, Leandro, no ano que vem nós teremos a 25ª edição do Troféu Transparência. Sem dúvida, vai ser uma edição muito especial. Eu queria que você deixasse nesse encerramento uma mensagem, principalmente para aquelas empresas que todos os anos tentam ganhar o troféu e por algum motivo batem na trave, quase chegam lá, mas ainda precisam dar um salto de qualidade na questão da transparência contábil. Teria alguma dica que você poderia colocar? Eu vejo muitas vezes as empresas confundindo transparência com excesso de informações, nem sempre se empilhar um monte de informações é a melhor forma de você ser transparente. Eu vejo muitas empresas, às vezes, se perdendo nas notas explicativas, que mais confundem do que explicam. O que você poderia deixar como uma dica para essas empresas tentarem ganhar no ano que vem a 25ª edição do Troféu Transparência? Então, Luiz, eu acho que, de fato, tem muitas situações em que a divulgação em excesso ela causa uma certa confusão e ela talvez não beneficia a informação ou não traz informações adequadas ao eleitor, ao usuário daquela demonstração financeira, né? Mas a dica que eu dou é que as empresas elas olhem nas suas demonstrações financeiras, no seu balanço, aqueles principais valores ou aquelas principais contas que são relevantes para a companhia e que é o core do negócio da companhia, e foque nas divulgações relacionadas a estas divulgações, né? Então, a qualidade sobre a relevância da informação e combinada também ao core da empresa, que é aquilo que o mercado espera, né? O mercado espera observar aqueles principais números que a empresa tem, como é que foi o crescimento da empresa, parte de receita e reconhecimento de receita, parte de recuperação de crédito. Enfim, eu acho que essa seria a dica que eu daria aí para as empresas. Muito bem, nós agradecemos a entrevista de Leandro Lopes, que é sócio-diretor de auditoria da KPMG, a KPMG que é patrocinadora do Troféu Transparência 2020. Leandro, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Luiz, eu que agradeço, um abraço. E fiquem ligados nessa série especial de entrevistas do 24º Prêmio ANEFAC FIPECAF Troféu Transparência 2020. Acompanhe os programas nas mídias da ANEFAC com apoio e divulgação dos portais do Valor Econômico. Troféu Transparência 2020. Transparência gera valor.